Vamos lá, um dos melhores confrontos do filme, Homem de Ferro versus Thor. Pô, da hora. Um jogo de RPG, jogador versus jogador. Eu diria que isso tem que ser algo mediado muito bem pelo mestre, senão pode estragar o jogo, pode estragar a aventura, pode estragar até a amizade dos caras, dependendo quem joga, sabe? Na verdade isso é ridículo, mas enfim, eu já vi isso acontecendo. Talvez não seja uma boa ideia, se você, mestre, se for usar isso, saber fazer isso muito bem. Não aconselho, a não ser que você faça, sei lá, manipule os dados, sabe? O filme inteiro, essa foi um dos melhores confrontos, na minha opinião. Na história dos quadrinhos, normalmente o Thor versus o Hulk costuma ser os melhores confrontos, né? Os personagens Marvel são assim, né? Eles saem na porrada toda hora, né? Tipo, bacana, os nerds adoram. Mas enfim, tem essa treta aí que é bacana, de certa forma eu diria que ajuda, um pouco de ação ajuda a aquecer os jogadores, sabe? Pra não ficar aquele jogo monótono, assim, que tipo, os jogadores dormem. Então isso deixa a galera bem agitada, drenada e esperando mais, sabe? Então, bola pra frente. As cenas seguintes são... Ele continua rolando diálogo entre os personagens, né? Agora que o grupo está finalmente reunido, eles trocam informações, o mestre dá espaço para os jogadores interagirem entre eles, sabe? Ter os confrontos de opiniões, sabe? Questionamentos, enfim, né? Tipo, juntando as peças da história, do tipo, o que a gente sabe, como a gente faz para pegar o vilão, enfim, para alcançar o objetivo do jogo. Esse é o momento que rola. Mas o que chama mais atenção, Viúva Negra novamente, né? A primeira participação dela, o primeiro jogo dela, teoricamente, no Homem de Ferro 2, no filme, eu diria que a participação dela foi uma merda. A única coisa que ela fez é do tipo só gostosa do filme. Ela ficou mais sensualizando, fazendo charme, do que propriamente jogando, sei lá. Já nesse filme ela já foi beneficiada, né? Pelo que eu vi em algumas entrevistas, parece que a própria atriz tomou essa postura. Ela não quis ser só gostosa do filme, então quis fazer alguma coisa a mais. Como jogadora, eu diria que nesse momento, sabe, foi a hora assim que o jogo trava. Do tipo aquela, os jogadores têm preso, né, o vilão da história, mas o jogo não acabou. Tipo, pô, como é que resolve a história? A gente já pegou o vilão, então o que está acontecendo? Então esse é aquele momento que a jogadora teve a iniciativa de usar suas perícias, seu carisma, sei lá, lábia, barganha, não sei, enfim. Usar outros recursos da planilha que nem todos os jogadores usam. Né, essa é uma parte interessante, né? Que a maioria dos jogadores, assim, quando, principalmente os iniciantes, que eles já chegam acham que pode resolver o jogo no braço. Por exemplo, mestre, eu quero uma armadura igual Homem de Ferro, com um canhão que dá 300 de dano. Mestre, eu quero um martelo que conjura relâmpago. Aí chega a Viúva Negra, mestre, eu quero um personagem que tenha lábia. E teoricamente a função dela na história foi a peça que faltava, né, pra... Não diga a peça que faltava, mas, sei lá, se não houvesse essa cena, possivelmente o Loki teria conseguido o que ele queria. Vai saber, né? Enfim, a Viúva Negra contribuiu pro desenrolar da história e pra ficar um jogo legal. E vamos ver a sequência disso. Essa cena deles reunidos, da discussão, é fantástico, porque isso é Marvel. Sabe, pra quem gosta dos quadrinhos da DC, os quadrinhos da DC, os personagens são sempre amigáveis, são sempre legais, são sempre bacanas, são sempre super amigos. E tudo sempre dá certo. Na Marvel não, as coisas não acontecem assim, cara. Dá BO toda hora. Só os caras se reunir já dá BO. Antes de aparecer o vilão já dá problema. E achei fantástico que os caras resgataram isso, pra quem curte e acompanha os quadrinhos, os caras resgataram isso. E há uma discussão muito boa, né? E a sequência, né, é o momento que o Clint Barton reaparece, né, o jogador que está trabalhando com o mestre agora, né, virou quase que um PDM. E até esse momento do jogo é o momento que o mestre sorri, porque ele vê os jogadores preocupados, os jogadores debatendo, tipo, pô, e agora, o que vamos fazer? E aí, quando os jogadores estão lá
de certa forma, indefesos ou despreparados, o Messi vai lá e pá! Joga a bomba, estoura a bomba na cara do jogador. E aí começa o corre-corre pra tudo que é lado. Outro ponto importante dessa cena é que muita coisa acontece ao mesmo tempo, né? Todos os personagens estão trabalhando de alguma forma, todos os personagens estão agindo. E isso tudo ocorre de um jeito bem dinâmico. Parabéns, Joss Whedon ou Messi, porque é assim que deve ser um jogo de RPG, principalmente um jogo de supers ou um jogo de ação. Se você for um narrador e você tiver um jogo de ação, tem que ser dinâmico. Se você não for dinâmico, você vai apanhar, sabe? Os tipos de jogadores não vão gostar e vão arranjar desculpa pra faltar no próximo jogo, tipo isso. E tudo isso ocorre muito bem. Em supers, no caso, se você está jogando supers, você tem que narrar, você tem que propor a diversidade, né, o desafio para o jogador de acordo com o personagem dele. Por exemplo, o Homem de Ferro, né, ele foi consertar o motor. De certa forma, ele era o único personagem que podia fazer isso, né. Bom, a Viúva Negra deu azar de ficar com o Hulk, né. Claro que depois veio o Thor ajudar. Mas de certa forma cada personagem tá agindo ali, tá contribuindo ao todo, sabe? E isso é importante. Tem alguns mestres assim que deixa até o jogador, deixa essa participação do jogador por conta dele, tá ligado? Ele joga a bomba na mão do jogador, o jogador se vira. Só que nem sempre dá, sabe? Às vezes tem alguns jogadores assim que eles ficam quietos no seu canto, esperando o mestre falar, é a sua vez, o que você faz? Então é isso que você tem que fazer, você tem que parar, olhar pro jogador e falar, e aí, o que você faz? Se tiver um jogador gritando do lado, mestre, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, você, calma, espera a sua vez, é a vez dele. E rola o turno, tá ligado? E foi bem isso que o Joss Whedon fez, foi muito bom. Aproveitando até esse momento, do Hulk, que é um dos personagens mais difíceis de narrar, né? E eu fiz até uma postagem falando sobre isso, das dificuldades do Hulk. Olha o mestre dando risada. O mestre estaria com essa expressão nesse momento. Vendo jogadores em pânico. Enfim, voltando pro Hulk. O Hulk é um personagem complicado, que eu diria que ao mesmo tempo que ele é um monstro, ele é intimidador, ele é o herói da história, então ele tem que ser carismático. Então foi um prêmio, foi parabéns aí, Joss Whedon de novo, né, o narrador, que ele conseguiu montar, criar cenas que o Hulk ele pudesse... tivesse espaço para essas duas facetas, né? Primeiramente ele aparece como um ser intimidador, né? Coitado da Viúva Negra, né? Ou seja, Hulk é um cara perigoso, não esteja perto. Então seja, mestre, se algum jogador pedir para jogar com o Hulk quando você estiver narrando, ou algum personagem parecido, então vê essas referências dos Vingadores, que é a melhor versão do Hulk no cinema. Os outros filmes também são bons, mas essa eu achei bacana. Que não fica um personagem chato, fica um personagem dinâmico, rápido, fácil de entender, ficou bacana. E... deixa eu ver o que mais posso falar. Essa cena foi boa pra caramba. Bora pra próxima. Tenho que ressaltar porque que o Homem de Ferro é o jogador mais importante da mesa. Ele não é o principal do filme, mas ele é o jogador mais importante da mesa. Cara, o mestre fala, vocês estão num porta-aviões, num barco voador, e um motor para de funcionar. Picas da mão do jogador, os jogadores obviamente vão morrer. E aí foi o Homem de Ferro, foi o cara que colocou o SF no peito, né? Sou foda. E ele foi lá e resolveu a bronca. Era o jogador que tinha as perícias necessárias, tinha os equipamentos necessários, era o jogador que estava preparado para a situação, foi lá, resolveu, salvou a mesa inteira. Pô, não é essa cena que eu tô falando. Pra próxima? Cadê o meu assistente aí pra ajudar a passar a cena? Pô. É dessa cena que eu tô falando. Homem de Ferro. Homem de Ferro. Muito boa isso. Eu até fiz, da minha crítica, até comentei que o Homem de Ferro aí, ele foi literalmente o super-homem do grupo, sabe? Ele fez o que ninguém conseguiria fazer. Até o Hulk. Pô, Capitão América de novo? Pô. Essa cena é interessante que chega naquele momento dos jogadores desfalcados. O mestre conseguiu o que ele queria. Causar um problema e espalhar o grupo. E o mestre fez isso de um jeito muito bom.
Se você estiver narrando um grupo de supers e você quiser desmontar o grupo, você forçar os jogadores a fazerem isso através de interpretação não é uma boa ideia. É interessante você fazer isso no meio da pancadaria, sabe? No meio da pancadaria as coisas podem dar errado. Não é igual Liga da Justiça ou Super Amigos que as coisas vão dar certo sempre. Não, as coisas podem dar errado, sabe? Os jogadores podem tirar falha crítica. É lógico. Então você pode muito bem usar isso a seu favor. Eu já fiz isso, né? Eventualmente, assim, eu sou um narrador que eu não gosto de matar o personagem, mas eu também não deixo o personagem ganhar sempre. E quando o personagem é derrotado, ele perde uma briga, tipo, eu uso isso no interpretativo do personagem, sabe? Ele tem que viver com a sensação da derrota, do tipo, não consegui. E aí? Sabe? Então, mais uma vez, o diretor fez isso muito bem, usou todos esses elementos de uma forma excelente. E aí fica a critério dos jogadores. E agora? O que eu faço? Olha o Thor aí. O Thor tem outra problemática na história. Eu diria que durante o jogo, o Thor foi o personagem que anteriormente ele brigou com o Hulk rapidamente, mas eu diria que ele gastou muito pontos de força de vontade na briga do Hulk. E a consequência, você vê ele no resto do filme, ele não fazendo nada muito grande, sabe? Do tipo como se ele estivesse economizando o personagem dele, né? Bom, acontece. Essa cena também é importante, mas se quiser ele pode trabalhar muito bem isso. Depois da cacetada, os jogadores ficaram desfalcados, eles vão ter que se ligar que eles vão ter que se reunir de novo para fazer o negócio funcionar de novo, sabe? Quer dizer, não funcionou da outra vez, mas agora vai ter que funcionar. Então essa cena bacana que deixa bem claro isso, do tipo Thor, sei lá, talvez pós uma meditação, o Homem de Ferro fazendo os rápidos reparos, ou o Capitão América falando, não, deixa que eu assumo o negócio, tá? A redenção do Gavião, e a Viúva Negra também, com sangue nos olhos. E finalmente depois também o Banner, né? Do, tipo, embora com problemas do Hulk, né? Ele temendo o lado do Hulk, o Banner acaba tendo a consciência de ajudar o grupo depois. Até ele parece de motinha, uma cena muito engraçada. Quer ver? Eu te mostrar só. Essa cena é divertida assim, de certa forma é a cena que todo mestre gosta. Antes de, sabe, de ele ferrar o jogador, ou ele tentar, ou insinuar que vai ferrar o jogador, há sempre aquele diálogo, né? Quase como o diálogo com um capeta, com um demônio, com um grande vilão. E nada melhor do que o Homem de Ferro, o jogador que está mais à vontade com o seu personagem, o jogador que está mais ágil ali, mais esperto com o jogo. Perfeito essa cena. Mestre, se você é um mestre, você, obviamente, se você já fez isso, você vai adorar essa cena. E os jogadores, os outros jogadores também que estão assistindo vão curtir pra caramba. Toda oportunidade que você tiver de fazer uma cena dessa, faça. Divertido pra caramba. A pancadaria começa. Confronto Thor e Loki. Esse aí foi um dos pontos assim que, não sei, se eu estivesse narrando o jogo dos Vingadores ou o filme dos Vingadores, eu não usaria essa cena. Porque na lógica, o Thor ganha do Loki. Mas no filme, ele não ganhou do Loki. Bom, tudo bem, acontece. O Thor tá sem pontos de força de vontade mesmo, ele tá cansado, tá tirando falhas críticas no dado, acontece, né? Não dá pra ganhar todos.